Em qualquer guerra, a primeira vítima é sempre a verdade. Essa frase ela não tem um autor específico atribuído, é muito usada no contexto de quem conhece geopolítica. Porque quem acompanha esse tipo de conflito, como está acontecendo agora com essa invasão do Irã pelos Estados Unidos, sabe que as informações que chegam para a gente, elas são transmitidas por veículos de mídia que têm os seus interesses, que precisam defender os seus interesses. Ainda mais se eles forem sediados em países com regimes democráticos, porque ninguém se engane. Um país como os Estados Unidos, quando decidem fazer uma campanha militar, eles precisam de alguma forma prestar contas à sua população. Como foi o caso, por exemplo, dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos não só saíram derrotados do ponto de vista militar, mas do ponto de vista moral também. O questionamento social sobre os ganhos, o saldo da campanha militar no Vietnã foram avassaladores no país. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. E uma coisa que casa muito bem com isso é o fato de que a maioria das pessoas, ou pelo menos metade, e quem está falando isso é um relatório da Reuters, que é uma das maiores agências de notícias do mundo, não quer saber de ler notícias sobre esses temas. Por quê? Porque existe uma carga emocional muito grande, quando a gente vai ler notícias sobre guerra, sobre desastre natural, porque são pessoas ali morrendo. E como normalmente essas notícias não trazem formação, elas só trazem informação, as pessoas ficam inclusive ansiosas, porque o tempo inteiro a pessoa pensa, não, agora eu preciso estar todo dia ouvindo notícias sobre geopolítica, porque senão eu não vou ser uma pessoa informada, senão eu vou perder dinheiro, porque meu dinheiro está aplicado nisso, mas o conflito vai trazer consequências econômicas, então vira uma loucura. Como a gente sair desse estado de coisas, que eu chamo de geopoliticagem, são os canais que dizem que falam de geopolítica, quando na verdade são canais assim de ledores de notícias. E notícia é aquilo, tem todo dia e para isso já tem os portais de notícias. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, entender que esses conflitos eles têm raízes históricas, e no caso de Estados Unidos e Irã, essas raízes estão pelo menos ali no final da década de 70, quando rolou a Revolução Iraniana, e a partir daí os Estados Unidos, em 1979, romperam relações diplomáticas com o Irã. Lembrando que o Irã é um país que não tem tradição democrática, inclusive o governo anterior, que foi apoiado pelos Estados Unidos, tomou o poder a partir de um golpe de Estado. Inclusive o programa nuclear iraniano, que está sendo questionado pelo Donald Trump desde o meio do ano passado, pelo menos, foi apoiado pelos Estados Unidos no início dos anos 70. Então, se a gente não voltar pelo menos para esse contexto dos anos 70 e da Guerra Fria, a gente simplesmente não consegue entender nada. Então, a partir do momento que houve esse rompimento diplomático entre Estados Unidos e Irã, o Irã continuou desenvolvendo o seu programa nuclear à revelia do que os Estados Unidos queriam, que era que o país não desenvolvesse armas nucleares. Em 2015, Barack Obama tentou fazer de uma forma diferente um acordo com o Irã para que o país abrisse as suas instalações de beneficiamento, de enriquecimento de urânio, para que os Estados Unidos acompanhassem se de fato aquele desenvolvimento ali era só para fins pacíficos. Em contrapartida, os Estados Unidos liberaram recursos do Irã, da venda de petróleo, que estavam congelados, ali na casa de 100 bilhões de dólares. E o que é que o Irã fez? O Irã usou esses recursos para poder financiar grupos adversários dos Estados Unidos e de Israel no Oriente Médio. Então esses grupos ganharam forças. Inclusive, os Estados Unidos, em 2017, quando Trump assumiu a presidência do país, tentaram reverter esse quadro. A primeira coisa que o Trump fez foi tirar os Estados Unidos desse acordo com o Irã e voltar a impor essas sanções, sabendo que isso estaria fortalecendo adversários no Oriente Médio. Mas como a gente sabe, o Trump não conseguiu se eleger, perdeu para o Joe Biden e só veio conseguir se reeleger agora. E assim que assumiu o poder, decidiu colocar de volta em prática essa tentativa de limitar o alcance do Irã na região. E o ataque que o Hamas fez a Israel foi o prato cheio, a deixa que os Estados Unidos queriam
para poder contra-atacar. Então Israel afetou alvos importantíssimos na região, de países, né, rivais, sempre procurando derrubar ali os líderes, as cúpulas políticas desses países, não só políticas como militares. E agora no Irã, que é um país militarmente mais forte, a responsabilidade ficou para os Estados Unidos. Qual é a questão que está envolvida além dessa tentativa de controle militar na região ali do Oriente Médio? Aí quem explica para a gente é um documento de estratégia militar dos Estados Unidos que foi publicado no final do ano passado. Lá estava, por exemplo, os interesses dos Estados Unidos na América, que ajudam a explicar a invasão da Venezuela, e lá também está a visão dos Estados Unidos para a Ásia. Para a Ásia, os Estados Unidos têm duas políticas basicamente. A política de dissuasão militar, que é justamente tentar avisar os seus inimigos, aos seus adversários, de que os Estados Unidos irão retaliar se algum ataque for feito, para que o adversário fique pensando se vale a pena realmente o custo daquela ação. E a outra estratégia dos Estados Unidos é tentar manter a liderança econômica no mundo, sabendo que a Ásia e a região do Pacífico é um ponto-chave nessa disputa. E aí essa disputa tem sobrenome, China. Por mais que as pessoas achem cansativo se ouvir falar de China, é preciso ser dito isso porque é de fato o que está por trás de toda essa movimentação econômica dos Estados Unidos. Até algumas décadas atrás, os Estados Unidos eram o líder incontestável da economia global, saíram nadando de braçada depois da Segunda Guerra Mundial e tinham ali uma certa rivalidade com a União Soviética, mas a União Soviética tomou um caminho que atrasou o país completamente do ponto de vista econômico. Já a China fez, justamente no período ali que o Irã estava fazendo a revolução, uma abertura econômica para receber empresas capitalistas de vários países do mundo, especialmente dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, do Japão e da Europa. E os Estados Unidos acreditavam que essa abertura econômica da China seria benéfica para as próprias empresas porque elas iam lucrar mais produzindo num país com custo de produção tão baixo. Só que o tiro saiu pela culatra. A China cresceu mais do que os Estados Unidos projetavam, esperavam, e agora virou uma pedra no sapato dos Estados Unidos. O que a gente está assistindo é um império em decadência. E as pessoas que são simpatizantes do regime norte-americano se incomodam de ouvir isso, diz que isso é papo de esquerdista. Mas a gente está falando de um declínio relativo. Por quê? Porque os Estados Unidos já não comandam sozinhos, né, já não lideram sozinhos certas áreas tecnológicas, já não tem o comando da economia e do comércio ali na Ásia, e agora alguns países da Ásia começam a questionar a legitimidade do dólar ser usada como a moeda do comércio internacional entre os países da Ásia. A única vez que os Estados Unidos viram algum país rivalizar com eles que não tenha sido a União Soviética foi o Japão nos anos 80, que foi um período em que o Japão brilhou, né, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico e econômico. Mas o Japão, como um aliado histórico, né, e dado aquele histórico militar da Segunda Guerra Mundial, nem decidiu transformar essa liderança econômica em uma ameaça militar para os Estados Unidos. Já a China, os Estados Unidos não podem considerar que são um aliado histórico seu. Então os Estados Unidos têm feito o quê? Tentar mostrar, por meio da dissuasão militar, de que eles ainda são a maior potência militar do mundo, de que não vale a pena bater de frente com eles, garantindo essa hegemonia militar na região. O que é que acontece? Os países vão se sentir mais inclinados a manter relações econômicas com os Estados Unidos, que são a grande potência mundial, e por outro lado, essa manutenção desse status quo militar faz com que os Estados Unidos consigam manter essa dianteira econômica e uma coisa vai retroalimentando a outra. Então, para os Estados Unidos, algumas medidas, inclusive, elas talvez sejam uma grande cortina de fumaça, como foi o caso dessas tarifas que o Donald Trump saiu impondo a vários países e depois voltou atrás de imediato. Não foi simplesmente uma burrice, um erro de cálculo que eles precisaram dar um cavalo de pau da noite para o dia. É simplesmente porque a economia global hoje em dia é tão complexa, as cadeias de suprimentos elas estão espalhadas em tantos países diferentes, que é praticamente impossível você sair determinando tarifas de forma arbitrária e saber qual o impacto disso na economia e achar que isso vai trazer investimentos diretos de volta, vai trazer as empresas de volta para os Estados Unidos. Não existe essa garantia. Está muito claro nesse documento de estratégia dos Estados Unidos que é muito mais certo de que os Estados Unidos consigam manter essa hegemonia mundial por mais algumas décadas, se for por meios militares e por meio de acordos
econômicos. E de novo, quem conhece a história do capitalismo sabe que o centro dinâmico do capitalismo já saiu de Gênova, na Itália, para Amsterdã, na Holanda, para Londres, depois para os Estados Unidos e talvez agora esteja indo para Pequim. Então pensar que os Estados Unidos são uma potência hegemônica em declínio relativo não é um absurdo, é só olhar para a história. Então convido a vocês, inclusive, para se inscrever aqui no Aula de Geografia, que ainda não foi inscrito, acompanhar nossos conteúdos, porque nesse mês de março eu vou divulgar aqui a nossa primeira aula completa e o nome dessa aula se chama O Processo de Formação do Modo Capitalista de Produção. Por que eu estou divulgando um conteúdo desse? Porque eu acho importante para que você pare, de achar que é impossível compreender o que acontece no mundo, simplesmente porque você não tem essa formação histórica e teórica e econômica para poder colocar as coisas no seu lugar. Você vai ver, depois de acompanhar esse conteúdo, que é muito mais fácil pensar o mundo dessa forma e compreender esse aparente caos que existe no mundo hoje em dia do ponto de vista geopolítico, se você entender as razões históricas e econômicas que impulsionam os países a entrarem em conflito. Tem um economista famoso que fala que o capitalismo é a destruição criativa. Tá aí a destruição. Mais uma guerra rolando no mundo e a gente não pode dizer que isso não tenha base, obviamente, tem suas questões políticas, mas tem base também em questões econômicas. E, obviamente, que além desse fato das pessoas não quererem tomar contato com notícias sobre o tema todo dia, porque realmente tem uma carga emocional muito grande, no caso do Irã, por ser um país que não tem histórico de regimes democráticos, por ser um país que está longe da gente aqui no Brasil, a repercussão foi significativamente menor. Eu lembro que quando o Maduro foi capturado, no Google Trends tinha 2 milhões de pesquisas com o nome de Maduro. No caso do Irã, a gente teve apenas 500 mil, o site da Globo passou um dia com matéria lá de capa, de destaque, a questão do Irã, e no outro dia já tinha voltado o futebol. No caso da Venezuela, a gente passou uma semana só ouvindo falar da Venezuela. Então, ela atribui isso a vários fatores, inclusive um deles, o desinteresse das pessoas de ficar, digamos assim, tomando contato com esse tipo de notícia diariamente. Então, se você quer uma coisa com menos sobressalto e uma coisa que lhe dê mais profundidade, se inscreva na aula de Geografia, que eu garanto que você não vai se arrepender. Eu sou o professor Marcel de Ângeles, fico por aqui, até o próximo vídeo.